Chega mais, torcida gloriosa, torcedor do Botafogo, bem-vindo a mais um plantão glorioso aqui no nosso canal, sabadão, que ontem foi de sol aqui no Rio de Janeiro e hoje é de um tempo esquisito, mas uma coisa que não tá esquisita é a rodada da Série B pra nós. Rodada foi boa, galera, foi boa e tomara que continue boa. O que vocês acharam desses jogos? CRB 2, Guarani 2, Goiás 3, CSA 1. Eu vou dizer pra vocês que foi uma boa rodada, vou me explicar, mas só depois da vinheta. Tem vinheta hoje? Michael de férias, sensacional. Mais um dia Michael de férias. Ok, vamos lá. Volta aqui sem vinheta, né? Galera, rodada foi boa pro Fogão. Vou dizer por quê. Gente, o que está acontecendo no campeonato agora? Faltam 8 rodadas, né? Claro que hoje ainda tem Ponte Preta e Náutico, Vasco e Coxa Branca, Confiança e Avaí, Operário e Londrina, mas faltam 8 rodadas para o Botafogo garantir o seu acesso. Tá chegando o momento final, é o quarto final, certo? E o que está acontecendo na Série B? Troca de posição dentro do G4. Gente, isso é ótimo. Eu sei que eu vou ficar muito bolado se o Avaí ganhar do Confiança. Por quê? Porque o Botafogo vai para terceiro lugar. Vou ficar bolado, porque ninguém gosta de perder posição nessa reta final, certo? Vou ficar chateado. Mas é muito melhor você perder posição dentro do G4 do que você sair do G4, tá certo? E o que a rodada significa para o Botafogo, essa rodada agora? Os times que estão fora do G4 tropeçando. Você viu o CRB tropeçando, vimos também o Guarani tropeçando, vimos o CSA tropeçando. São os 3 postulantes ali à quarta vaga, não é isso? O Vasco vai jogar hoje contra o Curitiba, mas o Vasco tem 43 pontos. O Vasco tem 43 pontos. O máximo que ele pode chegar é 45, chegando à mesma posição do CSA. Então, assim, em termos de ameaça ao G4, ainda está longe, né? Ainda está longe. Então foi bom, melhor ainda o resultado de Guarani e CRB. O Guarani estava vencendo 2-0, até falei no vídeo de ontem, né, que dos males o menor, o Guarani vencendo. Mas também tem aquilo, o Guarani ainda pega o Botafogo, e o Guarani vencendo, o Guarani ficaria muito próximo do G4, mantendo chance. Então o ideal é chegar contra o Botafogo já sem chance, o Botafogo também já com acesso garantido, dependendo de uma vitória contra o Guarani, por exemplo, para ser campeão. Esse é o cenário perfeito para nós, né? O Guarani com o empate, ele fica, deixa eu ver a quantos pontos aqui, 46, ele fica a 5 pontos do G4. A 4 pontos do Avaí, mas o Avaí tem um jogo ainda contra o Confiança. Se o Avaí perder por Confiança, vai ficar com 50, ficaria a 4 pontos do G4. Só que 4 pontos, mais 2 vitórias atrás do Avaí. Então, assim, não está tão perto. O Guarani teria que vencer 2 jogos seguidos e torcer para o Avaí perder 2 seguidos. Então não é tão simples. Então esse empate do Guarani foi bom, porque afasta o Guarani da luta pelo acesso um pouquinho. A derrota do CSA para o Goiás, por mais que a gente tenha observado, caraca, o Botafogo vai pegar o Goiás, meu Deus do céu, a gente pode perder posição para o Goiás e perder o jogo. Pode, mas muita calma nessa hora, porque também foi bom, o CSA vinha sendo a melhor equipe dessas que estão lutando pelo acesso. O CSA estava empilhando uma sequência de vitórias. Agora o CSA empatou com o CRB e agora perdeu para o Goiás, então já deu uma freada nesse ímpeto da equipe do Moza. Então já não é também mais aquilo tudo, já deu uma freada. Então é bom que você não tem ameaças ao bloco da frente. Então o que aconteceu? O Goiás roubou a posição do Avaí. O Avaí era o terceiro, agora o Avaí é o quarto, o Goiás é o terceiro. Se o Avaí venceu a Confiança, o Avaí vai para segundo. O Botafogo que vai para terceiro, né? O Avaí dá um pulo e aí muda a posição geral. Avaí vice-líder, Botafogo terceiro, o Goiás cai para quarto de novo. Claro que a gente vai estar aqui, ó, secando o Avaí por Confiança beliscar pelo menos um pontinho. Ideal, Confiança ganhar logo, né? O Avaí não ganhar ponto nenhum. A gente vai estar na torcida. Mas se acontecer, o máximo de ruim é uma perda de posição dentro do G4. Essa rodada de hoje, galera, ela tem o Náutico jogando fora de casa contra a Ponte. O Náutico chegaria a 44 pontos. Ele respira na luta, mas o Botafogo já pegou o Náutico. Eu não acho que o Náutico vai conseguir lutar até o final. Não acho improvável, tá? Perdeu muitos jogos aí em sequência, tá?
Vasco e Coxa Branca, Vasco e o líder Curitiba. O Vasco tem que ganhar. Se o Vasco não ganhar, adeus, planejamento Série B. Né? Se o Vasco ganhar, ele vai a 46, iguala, desculpa, eu falei que ele chegava a 45. Não, se o Vasco ganhar, ele chega a 46. Né? Ele passa o CSA, ele iguala a pontuação do Guarani e começa a sonhar. Né? Ele começa a sonhar de novo. Mas o ideal é que um empate hoje entre Curitiba e Vasco sela logo o fim do sonho vascaíno e o Curitiba fica só a 3 pontos do Botafogo, certo? Agora, na verdade, galera, esses resultados não ameaçam. O Vasco venceu, o Náutico venceu. Eles não ameaçam tanto o Botafogo. Se o Vasco ganhar, por exemplo, o Vasco vai a 46, fica a 6 pontos do Botafogo, galera. É muito ponto. 6 pontos e 2 vitórias atrás. Assim, a gente tem que se preocupar mesmo com as equipes, principalmente CRB e Guarani. Claro que tá todo mundo querendo matar o Vasco, né? Porque, enfim, tem camisa e tal. Mas foi muito boa a rodada pro Botafogo. Agora vamos falar também, você viu aí na capa, né? O Edu do Brusque. O Brusque ontem venceu o Remo por 3-1. O Brusque é o próximo adversário do Botafogo. Né? Essa vitória do Brusque foi até legal, por quê? Porque aí o Brusque chega mais relaxado contra o Botafogo na quarta-feira. Porque se eles não vencessem, eles entravam aí na zona de rebaixamento. Né? Principalmente se o Londrina vencer o Operário daqui a pouquinho. Né? Então o Brusque venceu, ganha um respiro. Agora, olho nesse Edu. O time do Brusque é fraco. O time do Brusque é fraco. Mas o Edu, ele acaba se destacando, né? Vocês já viram isso, artilheiro de campeonato nacional, ser de equipe que luta para não cair. Por quê? Porque o time é muito ruim e você tem um jogador que se destaca lá na frente e a bola sempre vai para ele. Então ele tem assim, se o time tem 6 chances de gol no jogo, 5 é no pé dele. Uma ele deixa. O Edu tem essa média de 4 chances de gol clara, o Edu deixa 1. Ele não é aquele jogador letal. E igual a gente falava antigamente do Cano, né? Que antigamente o Cano precisava de uma bola. Né? O Cano era esse cara de uma bola, letal. O Edu não é esse cara. É o artilheiro da Série B com 16 gols. Por exemplo, tem 6 gols a mais do que o Navarro. Né? Tem 4 gols a mais que o Léo Gamalho, que é o vice-artilheiro. Então o Edu tem 16 gols, é o artilheiro isolado da Série B, tem uma média muito interessante, 0,6 gols por jogo, 0,6 gol por jogo, né, no singular. Só que é um cara que ontem, por exemplo, para marcar um gol, ele perdeu 4 chances claras, daquelas que qualquer um faria, e ainda perdeu um pênalti. Né? O Edu foi o grande personagem da rodada. Ele fez um gol, ele perdeu um pênalti, e depois ele foi pro gol, porque o goleiro do Brusque se machucou num choque lá na penalidade, né? E o Edu foi pro gol para pegar o pênalti do G2. O Edu pegou o pênalti do G2. O Brusque venceu o Remo por 3-1. Foi o grande personagem da rodada, já fez a sua fama. Quarta-feira que vem ele pode ficar apagado, porque o Edu é assim, né? Faz um gol no jogo, no outro passa em branco. Faz um, o outro passa em branco. Então que passa em branco contra o Botafogo. Agora, Canu e Carli, olho nele, porque é um cara de contato, é um atacante forte, não tem muita mobilidade. É grudar nele. Grudou nele, você anula o Edu, até porque o Brusque não tem tantas jogadas, né? Que a gente pode dizer, cuidado com essa jogada, cuidado com essa jogada. Não. É aquela cruzamento para a área, bumba meu boi, bola parada no Edu e ele tenta resolver. É assim que o Brusque faz gol, tá? Bom, mas o jogo vai ser no Newton Santos, Botafogo joga dentro de casa, o Brusque gosta de fazer graça lá no charco dele, que aqui não é campo, né? Aqui não é um charco. Né? Lá eles fazem graça, não é isso? Aqui não tem graça não, porque aqui é Botafogo. Então o resultado do Brusque, você viu a capa aí, só olho nesse Edu, porque artilheiro a gente não pode dar mole. E aí, galera, muita gente ficou assim, pô, Goiás ganhou, não era pra ganhar, e agora? Meu Deus, acabou o mundo, o universo. Qual é o medo? Qual foi o medo do torcedor botafoguense que eu vi ali nas redes sociais, no Twitter, me mandando mensagem e tal? É porque a diferença do Botafogo pro Goiás é de 1 ponto. O Botafogo tem 52, o Goiás tem 51 pontos. O que pode acontecer? A próxima rodada, Botafogo e Goiás enfrentam equipes da parte de baixo da tabela. O Botafogo pega o Brusque e o Goiás pega o Londrina. São francos favoritos. Né? Francamente favoritos. Com toda certeza, basta olhar a tabela. Né? E se os dois vencerem, chegam à partida lá na Serrinha, perdão. O Goiás inflamado, o Botafogo garantido ali no G4, mas
uma vitória do Goiás, o Botafogo pode perder posição para o Goiás dentro do G4. Né? Isso vai acontecer, Guilherme? Qual é o cenário aí? O cenário é o seguinte: o Botafogo precisa vencer o Brusque, mantendo a sua média dentro de casa, e o Goiás não tem uma média legal fora de casa nos últimos jogos, não. Tem tomado pancada em todos, né? Tem tomado pancada aí direto. E o Londrina, apesar de estar na zona de rebaixamento, acabou de ser campeão paranaense. Então tá com moral elevado, quer conquistar pontos aí para poder fugir do rebaixamento. Se o Londrina vencer o Operário hoje, galera, o jogo contra o Goiás pode ser o jogo que o Londrina vai dar a vida para sair da zona de rebaixamento. O empate hoje do Londrina contra o Operário, uma vitória sobre o Goiás, o Londrina sai da zona. Então seria interessante o Londrina ganhar um pontinho pelo menos diante do Operário hoje, para que joguem a vida contra o Goiás. Porque se o Goiás tropeça no Londrina fora de casa, e o Botafogo vence o Brusque, esse confronto Botafogo e Goiás ele já tem outra conotação. Aí o Botafogo não precisa, de todas as formas, vencer o Goiás. Tá? Um empate já é ok, que a gente vai trocando pontos fora de casa e vencendo dentro de casa. E uma derrota para o Goiás não faz com que o Goiás ultrapasse o Botafogo se o Goiás tropeça diante do Londrina. Só que a grande questão, galera, é o seguinte, vamos lá. Pensar no óbvio, Botafogo vencendo o Brusque e Goiás vencendo o Londrina. Anderson Moreira não pode fazer com que o Botafogo repita a postura diante do Cruzeiro. Porque se o Botafogo jogar da mesma forma apática que vem jogando fora de seus domínios, eu sei que o empate foi bom resultado, foi mesmo, né? Mas o problema é a postura do primeiro tempo, porque se tivesse a postura contra o Goiás no primeiro tempo, vai levar uma lavada. Não dá para ter essa postura. Porque lá são outros jogadores, o clima é outro, o objetivo é outro. Você tem destaques ali, o Nicolas é bom jogador, o Aleph Manga vem sendo destaque, o Elvis, na bola parada, é providencial. Então, assim, não dá pra cochilar. Não dá pra cochilar. É um time que é postulante ao acesso e também é título. Né? Também é título, tá? 4 pontos aí do Curitiba. Tá 3 pontos, aliás, do Curitiba. Então, o que o Botafogo precisa fazer contra o Goiás é não repetir a postura que vem jogando fora de casa. Lembrar da porrada que eles deram aqui no Newton Santos. A gente precisa devolver esse resultado. Se o Anderson Moreira tiver na cabeça que vencendo Brusque, Goiás e Confiança, a gente vai chegar no jogo contra o Vasco praticamente classificados. Correndo risco de o Vasco contra o Botafogo chegar quase sem chance. Porque se perder para o Curitiba hoje, ou empatar que seja, depois vai pegar Náutico, vai pegar Guarani, vai pegar um monte de time forte aí. Até pegar o Botafogo. Pode chegar acabado contra o Botafogo. E o Botafogo pode emplacar 4 vitórias seguidas. E pronto, resolveu o problema. Aí vai ter 4 jogos aí para só pensar no título. Então é essa mentalidade que o Anderson Moreira também precisa ter. Eu sei que trocar ponto fora de casa é bom, um pontinho e tal. Só que um time com Botafogo precisa lutar sempre para vencer. Ainda mais contra um adversário direto, como é o Goiás. Então, galera, a rodada foi boa. Tá? Os resultados de hoje, talvez o mais importante seja realmente um tropeço do Avaí diante do Confiança, né? Mas a rodada foi boa. O maior risco que a gente vai correr aí é troca de posição dentro do G4, mas estamos vendo um G4 consolidado e as equipes que estão fora dele em queda. Se o Vasco não vencer hoje, então, comprova isso. Basicamente fica sem chance de acesso, assim, na minha cabeça não tem chance, vai pegar jogos dificílimos e a gente tem uma agenda mais positiva do que a gente imaginava aí nos jogos para frente, tá certo? Gostou dessa análise? Deixa o seu comentário, sua opinião, deixa um like aí no canal, se inscreva aqui no canal Gigante Glorioso, torne-se membro da nossa família GG, porque aqui, meus amigos, é só Botafogo. Aquele abraço.